dia, pessoal. É um prazer estar participando desse evento aqui junto com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas que talvez seja mais interessante, mais importante para você que está começando agora a sua jornada de investidor. A gente vai falar sobre fundos de investimento. E já dando um spoiler, a gente vai falar algumas dicas, né, Cláudio, de como selecionar um bom fundo de investimento para a sua carteira. Antes da gente entrar no tema principal do painel, eu queria passar 3 slides bem rapidamente, só para compartilhar e recapitular alguns conceitos super importantes a respeito da estrutura de um fundo de investimento. Bom, vamos falar aqui rapidinho, o que é um fundo de investimento. Basicamente, acho que o melhor paralelo para explicar o que é um fundo de investimento é utilizar o paralelo, o comparativo de um condomínio. O fundo de investimento funciona exatamente como um condomínio. Cada integrante, cada investidor desse instrumento, para entrar no fundo, adquire uma cota. O objetivo desses investidores tem que ser um objetivo em comum, obviamente é obter ganhos financeiros a partir do investimento realizado pelo gestor. O gestor é o profissional contratado, responsável por toda a parte de tomada de decisão de investimentos desse portfólio. E esse fundo de investimento, ele segue uma política de investimentos, que é basicamente o que ele se propõe a fazer. Isso é definido em regulamento. No próximo slide aqui, eu vou explicar um pouquinho as partes relacionadas à estrutura de um fundo de investimento, qual o papel de cada uma. Então, primeiro, começando ali pelo distribuidor, o distribuidor, vocês podem observar que ele é o que está vinculado ao investidor. O distribuidor, ele é o responsável pela venda, pela distribuição, como o nome já diz, das cotas desse fundo de investimento para os clientes que estão fazendo o aporte. Ou seja, ele é o responsável por toda a parte de atuação comercial. Então, ele que vai explicar o que o fundo de investimento se propõe a fazer e ele vai fazer o atendimento, esclarecimento e retirada de dúvidas para os investidores. O gestor, eu acho que é a figura-chave dentro dessa estrutura de fundos. Como eu disse já no slide anterior, ele é a pessoa, ele é a empresa, a entidade responsável por toda a parte de tomada de decisão, pelas estratégias de alocação do fundo de investimentos. Então, ele é a pessoa responsável por fazer a parte de investimento mesmo. Então, o gestor é a quem a gente deve cobrar ou, eventualmente, parabenizar pela rentabilidade de um fundo de investimentos. O administrador ele tem um papel super importante, que ele é o responsável por garantir que o gestor está seguindo o regulamento do fundo. Então, ele que vai ter certeza que tudo que está sendo adotado em termos de estratégia, de alocação, está de acordo com o que foi estabelecido em regulamento do fundo. Além disso, ele é responsável pelo cálculo de cotas e divulgação de cotas do fundo diariamente para a CVM, que é o órgão regulador que regulamenta toda a indústria de fundos aqui no Brasil. O auditor, como o próprio nome já diz, ele é a entidade responsável por garantir que as contas do fundo estão de acordo com o que for, estão seguindo toda estão respeitando as regras de mercado que elas precisam respeitar, que toda a parte de passivo e de ativo da carteira do fundo também está de acordo com as práticas de mercado, então que está tudo direitinho, que não tem nada fora do ordinário aí que a gente deve esperar no dia a dia da operação de um fundo de investimento. O custodiante é a empresa, é a entidade responsável por fazer a custódia, a guarda desses ativos que a carteira do fundo de investimento detém. Então, passando aqui rapidamente para o próximo slide, aqui a gente lista alguns, os principais tipos de fundos que a gente tem disponível hoje aqui no nosso mercado. E aí, Cláudio e Priscila, por favor, vocês fiquem à vontade para me complementar aqui se vocês acharem que está faltando alguma coisa. Começando, talvez pelo fundo que seja o mais básico, que é o fundo de renda fixa, esse produto ele se propõe a investir em ativos de renda fixa, tanto títulos corporativos ou títulos governamentais. No painel anterior, a gente falou bastante sobre esse instrumento. Então, são produtos que normalmente são utilizados para fazer a alocação da parcela do portfólio talvez um pouco mais conservadora. Aqui estão os fundos de investimento que são utilizados para a gente
investir a nossa reserva de emergência. Então, existem diferentes produtos, né, dentro dessa categoria fundo de renda fixa, mas são basicamente produtos, né, que investem o seu patrimônio em ativos ou corporativos, que são as debêntures que o Rodolfo e o Márcio já explicaram bastante, ou títulos, né, bancários, papéis bancários, ou títulos governamentais. Temos em seguida os fundos de ações, que também, enfim, acho que é de conhecimento acho que de praticamente todo mundo, né, o que esses produtos se propõem a fazer. Também bem simples, né, eles investem nos papéis listados, né, na B3, de empresas que abrem os seus capitais, né, a mercado. Então, o que esses produtos se propõem a fazer é justamente comprar participação nessas empresas, né, que têm listagem pública em mercado. Os fundos multimercados talvez seja a categoria aí mais ampla, né, que a gente tem hoje aqui no Brasil, que são produtos que, basicamente, pela natureza do que eles se propõem a fazer, eles podem investir em quase todos os ativos disponíveis hoje no nosso mercado. Então, eles podem alocar em títulos de renda fixa, seja corporativo, seja governamental. Eles podem alocar, né, em instrumentos de renda variável, né, ou seja, pode comprar ações de empresas. Eles podem operar derivativos, operar mercados internacionais, né, fazer estratégias compradas e vendidas, ou seja, ele pode apostar na alta, né, na valorização de algum papel ou de algum índice referenciado de mercado específico, ou também ele pode apostar na baixa, né, fazer uma operação que a gente chama de vendida. Então, eles são instrumentos, são produtos que eles, em tese, podem se beneficiar de diferentes momentos de mercado. Né? Inclusive, eles podem aplicar em praticamente ativos de todos os outros fundos que a gente vai falar aqui hoje, né? Exato. Eles podem diversificar bastante os investimentos e, eventualmente, como você falou, estar comprados ou vendidos. Então, são bons instrumentos para diversificação. Né? Exato. A gente tem em seguida, então, os fundos cambiais, né, que aqui no Brasil, majoritariamente, são fundos indexados ao dólar, né, que são ótimos instrumentos aí para, enfim, para diversificar um pouco o risco do portfólio, né, para redear uma parte da carteira. Então, basicamente, o que esses produtos se propõem a fazer é dar exposição a algum, né, instrumento cambial, né, seja comprando dólar, existem alguns fundos de euro também, né, protegendo, né, o portfólio desse investidor contra a desvalorização do real, contra essa moeda utilizada aí como referência desse fundo. A gente tem os fundos imobiliários, a gente vai ter um painel um pouco mais tarde, né? Eu acho que esse é um ativo que está super, né, demandado hoje. Então, existem fundos imobiliários, né, que a gente chama de tijolo, né, que são os fundos que compram os ativos propriamente ditos, né, e existem os fundos de papel, que compram recebíveis. Os mais conhecidos aí são os fundos de CRI, mas a gente não vai se antecipar, mais tarde vai ter um painel dedicado, né, a esse tema. Um outro tema que está super, né, quente no momento são as criptomoedas. Então, hoje aqui no Brasil, a gente já tem fundos dedicados também a esse instrumento. Então, tem fundos dedicados a alguma criptomoeda específica, fundo de Bitcoin, e tem produtos um pouco mais diversificados, né, que tem uma estratégia ativa de alocação em diferentes produtos dessa natureza. Isso mostra como essa indústria é dinâmica, né, Pedro? Rapidamente se adaptou a esse novo ativo, esse ativo que está tão em voga como você falou, e já existem fundos especializados em diversas criptomoedas. Acho que se a gente estivesse fazendo esse painel há 5, 6, 7 anos atrás, né, Cláudio? Acho que a gente ia cortar essa lista pelo menos aí pela metade. Tem muita coisa nova, muita coisa aconteceu. Esse número 7, que são os fundos de investimento no exterior, que justamente eu acho que a Priscila vai poder nos ajudar bastante sobre esse tema. É um negócio que está super quente também aqui no Brasil atualmente. Tem uma série de novos produtos e instrumentos aparecendo aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí à medida que o painel, né, vai avançando. Então agora, né, sem mais delongas aqui, vamos entrar, né, no ponto principal aqui do painel, onde a gente vai dar algumas dicas e passar por alguns pontos, né, super relevantes e ajudá-los aí a como selecionar um bom fundo de investimento para a sua carteira. Então vamos começar, Cláudio e Priscila, por favor, você fica à vontade para interagir com a gente também aí. Você está, né, de Nova York, então você está aí acompanhando mais o mercado internacional, mas você acompanha também muito o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, por favor, você fica à vontade de participar antes da gente entrar propriamente dita na parte de investimento no exterior. Então, Cláudio, vamos começar, né? Se você puder falar para a gente um pouquinho, o que você acha, o que você entende que são as vantagens, né,
do investidor fazer uma alocação através do veículo fundo de investimento, ao invés de fazer uma alocação direta, né, num papel específico? E se tem alguma desvantagem também, o que você acha que o investidor deve se preocupar? A primeira grande vantagem, Pedro, é a gestão profissional, né? O gestor é um profissional qualificado, né, com uma equipe 100% focada e treinada, né, para fazer a gestão desses ativos, né? Eles estudam bastante, estão sempre preparados para trazer os melhores investimentos, as melhores alternativas, sempre olhando a rentabilidade, o risco e especialmente também a liquidez desses ativos que vão compor a carteira, né? É muito importante uma gestão profissional, o gestor ele seleciona também os melhores momentos de comprar e vender esses ativos, o que é muito relevante também para a melhora da rentabilidade, né, da carteira e do fundo em si, né? A segunda grande vantagem é propriamente a diversificação, né? A diversificação é muito importante, como eu falei, esses fundos eles compram ativos com características diversas, né, em termos de rentabilidade, prazo, né, indexadores, enfim, existe uma série muito grande, uma gama muito grande de ativos, né, e os gestores eles estudam esses ativos e a melhor maneira de compor essa carteira, né, é diversificando bastante o investimento, né? Isso porque o investidor individual, né, ele não tem como acompanhar todos os ativos, né, e é uma dificuldade e um erro, né, frequente, né? O investidor que procura investir sozinho, não através de fundos, ele vai comprar 1, 2, 3 ativos, né, e se um desses ativos desempenhar mal, acaba que a carteira como um todo dele vai acabar desempenhando mal. Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência e investindo através de um fundo, você acaba que, ao comprar a cota do fundo, você mitiga esse problema. Então, outra coisa que eu acho importante, né, é falar um pouco da facilidade do acompanhamento dos resultados desse fundo, né? Diariamente, o gestor divulga o valor da cota do fundo, né? E isso é muito importante, que você pode comparar essa cota com a cota de outros fundos, com os indicadores de mercado e até mesmo com os ativos individuais que você, porventura, pudesse comprar na sua carteira. Então, você tem uma facilidade muito grande de acompanhar e saber exatamente como está valendo e quanto está rendendo o seu investimento, né? Outra coisa importante que a gente viu até pelos tipos de fundo, né, que hoje a indústria está muito grande, então sempre você vai achar um fundo adequado para o teu perfil e para o teu risco que você quer correr. E aí eu já queria pegar o gancho, então, e aí trazendo também um pouco a Priscila aqui para a discussão. Quais os critérios, né, vocês que têm, né, investidores com perfil um pouco, vamos dizer, tem famílias com grandes investimentos, alguns clientes com fundos exclusivos, então vocês estão, né, em contato com pessoas que têm, né, altos volumes aí para investirem. Quais são os critérios que normalmente vocês utilizam, né, para determinar se o produto é um bom produto? Porque a gente vê normalmente o investidor, principalmente na pessoa física, olhando ali a lâmina do fundo, né? Olhando ali a rentabilidade de curto prazo e ali tentando chegar a alguma conclusão simplesmente por uma avaliação bem superficial de rentabilidade, se o fundo é bom ou não. Então, que outros critérios e que critérios vocês consideram mais importantes na avaliação, na adequação, né, no entendimento se o produto é um bom produto ou não? Olhar a rentabilidade somente é suficiente? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que olhar a categoria de fundo mais adequada para o seu perfil de investidor, né? O risco que você quer correr, o tipo de ativo que você quer ter na sua carteira e, principalmente, o horizonte de tempo que você quer para os seus investimentos, né? A gente sempre procura orientar o investidor para olhar para um horizonte de tempo mais longo. Mas, eventualmente, existem investidores que preferem, né, se concentrar em investimentos mais de curto prazo. Então, essa seleção de ativos, né, é muito importante, né? Em segundo lugar, ver se a estratégia dessa gestão ela é compatível também com seus objetivos, né, não só de prazo, né, mas também de rentabilidade e de risco que você quer correr, né? Um ponto muito importante que você tocou é em relação à rentabilidade, né? Olhar a rentabilidade no curto prazo, 2, 3, 6 meses da rentabilidade de um fundo, né, é muito pouco para você avaliar se esse fundo
né, ele é adequado para você. A lâmina, ela nada mais é, né, do que uma fotografia, né, do fundo naquele momento. Então é muito importante entender, né, o que está acontecendo ali por trás. É ver o filme e não somente a foto, né? Perfeitamente, Pedro. Você tem que olhar um período de tempo mais longo, né, em anos, né, até, né, e ver a consistência dos resultados desse fundo, né, e como os gestores e sua equipe, né, eles conseguem obter esses resultados. Como é que eles fazem para gerar esses resultados, né, que tipo de estratégias eles usam? Acho que isso é muito importante para você avaliar. Como você mesmo disse, né, uma fotografia é muito pouco para você avaliar, inclusive porque, né, foi do passado, você tem que tentar extrair elementos, né, para tentar entender se essa rentabilidade que ele obteve no curto prazo, ou obteve nos meses ou até anos anteriores, né, ele tem condição de perenizar esse tipo de retorno, né, e aí sim investir no fundo. Acho que uma dica importante, hoje em dia essas gestoras todas as gestoras têm sites na internet com bastante informação, né? Muita carta, né? Isso. Muito documento para o investidor que tem interesse, né, em buscar, né, se educar, entender. Tem muito material de fato disponível hoje. E eu recomendo sempre ler com bastante atenção, né? Ler também o currículo do gestor e da sua equipe, há quanto tempo eles trabalham juntos, né? Se eles mudam muito de gestora, mudam muito, né, as características dos investimentos dele. Eu acho que é uma coisa muito importante também. Eu queria já pegar esse gancho do que você falou, que eu acho que é o segundo ponto, né, que a gente normalmente avalia, né, na hora que a gente está avaliando um produto, né, um fundo de investimento. A gente falou bastante, né, sobre rentabilidade, enfim, sobre lâmina, né, sobre a fotografia. Eu acho que essa parte, né, vamos dizer, quantitativa, é normalmente o que a gente avalia primeiro, né? Eu acho que é o primeiro filtro. Ah, legal, o fundo tem uma boa rentabilidade, a gente entende, né, que esse é o resultado, né, perene, né, que de fato existe ali uma capacidade de geração de resultado ali com consistência, mas isso somente não é suficiente, né, Cláudio? Você já começou a falar, né, o que normalmente a gente avalia na parte 2, vamos dizer, na sequência. Então, a partir do momento que o fundo passa no primeiro filtro, a gente quer entender como esse resultado, né, foi originado, né? É o que a gente chama de avaliação qualitativa, né? Que aí é isso, você já falou um pouco sobre a experiência do time de investimentos, né? Quanto tempo essa equipe trabalha junto, que isso é uma coisa também que é super importante, porque às vezes a gente pega uma situação que o fundo tem 10 anos de história. Ah, legal, a rentabilidade é boa ao longo desses 10 anos, a lâmina é bonita, mas quando a gente vai ver como esses 10 anos, né, de resultado foram constituídos, a gente vê que tiveram várias mudanças de equipe de investimento, foram várias histórias, né, dentro de um horizonte que está sendo avaliado. Então, isso é um negócio muito importante, né? Então, que coisas além, né, dessa, vamos dizer, avaliação da equipe de investimento, você normalmente faz, né, para avaliar, né, um fundo? E Priscila, se você puder também agregar um pouco aqui, né, falar um pouco, né, dessa parte qualitativa, o que normalmente você utiliza aí para, enfim, chegar à conclusão se o produto de fato é bom ou não. Aqui a gente gosta de olhar como que a gestora e o fundo se comportou durante períodos de estresse. E, além disso, a gente também sempre olha o tamanho do fundo. A gente não costuma recomendar fundos muito pequenos, porque o cliente acaba se tornando o principal cotista, dependendo da quantia que ele investe. Mas a gente também não costuma recomendar fundos muito grandes, porque senão o gestor também, na hora de fazer alguma manobra, ou vender ou comprar algum ativo, ele pode movimentar o mercado. Então, esses são dois critérios que a gente também olha muito aqui, quando a gente vai recomendar fundos, né, no exterior. Você tocou num ponto importante, Priscila. Você vê o desempenho desses gestores e desses fundos, né, nos momentos de crise, nos momentos de estresse do mercado, né? Isso é uma boa métrica para a gente avaliar, né, como é que esses gestores conseguem transpor esses momentos, né, e obter uma rentabilidade consistente no longo prazo, né? Então, isso é um outro fator muito importante também. Outra coisa importante é a gente analisar os custos e as taxas envolvidos, né? A taxa de administração nada mais é do que a mensalidade do condomínio, como a gente estava se referindo ali, né, no primeiro slide, né? Então, a gente tem que ver se essa mensalidade, né, faz jus,
ao serviço que está sendo prestado, né? Não só em termos de rentabilidade, mas em termos de informação, em termos de conhecimento, né, dos ativos que compõem a carteira do fundo. Isso é muito importante saber, né, se a taxa que você está pagando, né, ela é compatível com o que você está recebendo em troca. Né? E outra coisa importante é ver se o fundo cobra ou não taxa de performance, que é uma coisa comum na indústria, né? O gestor cobrar uma taxa, né, que ele retira, extrai a partir da comparação do fundo dele com um indicador de mercado. Né? Então, isso é importante saber também, porque isso vai ser um redutor da tua rentabilidade final, né, do fundo. Só dando um exemplo, né, de taxa de performance, pegando, por exemplo, um fundo de renda variável, né, um fundo de ação, normalmente o benchmark, né, que é o índice de referência que o investidor precisa bater, utilizado é o Ibovespa, né, que é o índice de referência, aí, o principal índice de ações aqui no Brasil. Então, o que a gente vê muito é um fundo, né, com uma estrutura que ele cobra 20% a partir, né, do ganho do fundo em cima do Ibovespa. Então, é como o Cláudio disse, 20%, né, do que o gestor conseguir gerar excedente ao Ibovespa, né, isso é uma parte do pagamento que o gestor vai receber, né, pelo trabalho realizado. Uma outra dica, e eu queria que vocês complementassem, né, esse meu ponto, né, que eu tenho para passar aí para você que está começando agora, é entender de fato qual é o horizonte de investimento, né, que esse gestor está, né, se propondo a fazer, né, no seu dia a dia ali, na hora que você vai decidir investir em algum fundo de investimento. A gente falou bastante, né, de geração de resultado, né, geração de alfa, que nada mais é tentar bater esse índice de referência. Então, assim, é importante atentar que para um fundo ser bem sucedido, né, para que ele consiga de fato bater o mercado, né, ter uma gestão ativa e conseguir ser um bom produto no longo prazo, esses gestores, essa equipe de gestão, ela está fazendo uma alocação, né, com um horizonte de investimento mais longo. Então, isso normalmente faz com que um fundo, em alguns momentos, ele tenha uma rentabilidade aquém do que ele vai se propor no longo prazo. Então, por isso que é super relevante não somente a gente avaliar o histórico, né, numa janela curta, né, Cláudia? A gente tem que avaliar sempre uma janela um pouco mais longa. E aí, no mercado internacional, né, Priscila, eu acho que o investidor ele já está mais habituado, né? E isso eu acho que é uma coisa que está começando aqui no Brasil, com o advento desses fundos de investimento no exterior. Eu sei que você preparou até um material, né, que vai mostrar um pouco o benefício, né, enfim, de ter uma parcela da carteira alocada no mercado internacional. Isso começa, né, a ser acho que é um novo paradigma que a gente está vendo aqui. O investidor está cada vez mais entendendo a importância de olhar o resultado das suas alocações no horizonte um pouco mais longo. O que você acha sobre isso? Quando o cliente procura a gente para abrir uma conta aqui no exterior e ter patrimônio em dólar, a gente sempre fala que o horizonte de tempo é mais longo, até para o investidor se preparar para as oscilações, né, do real com o dólar. Então, realmente, esse é um ponto muito importante e esse tema de investir aqui fora, no exterior, botar o patrimônio em dólar também é um ponto que a gente tem debatido muito com os clientes e, enfim, a gente tem sido muito procurado. Não, e cada vez mais, né? Eu vou até pedir para botarem uns slides que você preparou agora. Cada vez mais a gente tem visto, né, que o investidor tem buscado diversificar um pouco, né, para sair o que normalmente a gente viu o investidor brasileiro com 100% do seu portfólio alocado em ativos brasileiros, né? Agora, com o advento, né, dos fundos locais investindo no exterior, com a facilidade também de abrir uma conta, né, internacional para ter acesso a novos mercados, a gente vê que a demanda pela diversificação geográfica e de risco, né, das alocações cada vez é maior. Então, assim, normalmente, o que vocês aconselham, né? Quais os benefícios que vocês enxergam, de fato, né, para o investidor brasileiro em ter uma parcela do seu portfólio alocado, né, no mercado internacional? Para o cliente que quer começar a investir no exterior, a gente toca em 3 pontos principais. O primeiro é a performance do S&P comparado com o Ibovespa. Como vocês podem ver no slide, o Ibovespa apresentou uma performance muito menor que o S&P nos últimos 10 anos. Então, isso é um fato que a gente tem que levar em conta. Mas a gente também fala que essa performance também se dá por causa do tamanho. O tamanho do mercado americano é muito maior que o tamanho do mercado brasileiro. Então, se puder passar para o próximo slide, a gente consegue ver que a B3
Existem empresas aqui fora, 4 empresas mais especificamente, que só o tamanho de mercado delas é maior do que a B3 inteira, né, no Brasil. Além do que a Bolsa no Brasil, enquanto ela tem 350 empresas listadas, aqui fora, só na Nasdaq, que é uma das bolsas daqui, ela tem 3.300 empresas listadas. Então, você tem muito mais opção, tanto para fundos quanto ações, qualquer classe de ativo, você consegue encontrar muito mais opções aqui. E o terceiro ponto que a gente toca quando o cliente quer investir aqui, seria no próximo slide, que é a perda da importância do Brasil no mercado internacional. Então, se a gente olha para o MSCI, que é um índice que engloba todos os países, mas mais especificamente se a gente olha para os países emergentes, em maio de 2008, o Brasil era o primeiro lugar, né? Era um país mais importante dentre os emergentes. E aí você vê que na evolução, né, ao longo do tempo, em julho de 2020, ele se tornou o 5º país mais importante. Então, ele vem perdendo essa importância e o que torna mais importante para os clientes terem essa visão internacional e esse investimento, parte, né, do patrimônio em outra moeda. Não, perfeito. Eu acho que eu acrescentaria, né, a isso, eu acho que, de fato, o mercado brasileiro, quando a gente olha dentro, né, do universo aí internacional, a gente é muito pequeno, né, tem muitas oportunidades aí fora. Esse slide que você mostrou, acho que ele representa bem, né, infelizmente, a perda de relevância que o Brasil passou aí nos últimos anos, mas eu acho que a gente não pode esquecer também, né, do momento que a gente vive hoje, né, Cláudio? Até recentemente, com a taxa de juros aqui no Brasil super alta, o investidor ele não tinha muito incentivo, né, de diversificar. Basicamente, com uma carteira majoritariamente alocada em títulos públicos e com alguma coisa em ações brasileiras, ele já estava ali, né, com a conta dele paga. Agora, com a gente aqui com nível de juros, né, um pouco bem mais baixo, né, num patamar mais normal, o investidor tem cada vez, né, mais incentivo em buscar novas alternativas de investimento. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que é super importante hoje você ter uma diversificação que inclua, né, investimentos em outras economias, outros mercados, né, não só para diversificação, mas também em termos de rentabilidade, você acaba compondo a tua carteira com uma rentabilidade mais elevada do que se concentrando só aqui no Brasil. Né? Uma outra coisa que eu acho importante, Priscila, é como a indústria, a gente viu a proporção aí do tamanho das empresas, do tamanho do mercado americano, né? A mesma coisa em relação ao número de fundos e o tamanho dos fundos de investimento no exterior. Então, a gente tem acesso a fundos muito maiores, muito mais diversificados, né? E com muito mais tipos de fundos diferentes, inclusive melhorando ainda mais esse critério de diversificação. É verdade. Eu acho que o que você está falando, né, que o mercado lá fora ainda é bastante mais sofisticado do que o nosso aqui, a despeito do que a gente tem visto nos últimos anos, que é a indústria, né, cada vez mais, né, lançando novas estratégias, né, ganhando mais profundidade, vamos dizer assim, mas quando a gente compara principalmente com o mercado americano e de outros países envolvidos, a gente ainda está bem atrás, né? Uma coisa que eu acho bacana, pegando esse gancho de investimento no exterior, né, e aí fazendo, né, pegando, né, o foco do nosso painel, que é a estrutura de fundo de investimento, uma coisa que a gente viu aqui, que é muito emergente aqui na indústria brasileira, é o nascimento, né, através de várias reformulações que foram feitas na nossa regulamentação, foi o nascimento de novas estruturas, né, que possibilitam um investidor brasileiro, sem a necessidade de abrir uma conta lá fora, ter acesso a essas estratégias internacionais, né? Então, a gente tem visto aí no dia a dia o lançamento de novos fundos locais que dão acesso, né, que são os chamados feeder funds, né, que são uma espécie de um fundo espelho, né, que replicam estratégias internacionais. Então, o investidor nada mais tem que fazer, além de, né, através da nossa plataforma, por exemplo, ele acessa estratégias aí de gestoras globais, né, sem ter a necessidade de investir no exterior. Então, isso é um ótimo instrumento, né, Cláudio e Priscila, para o investidor acessar, ter acesso a essa diversificação de uma maneira muito simples, muito fácil, né? E a gente tem visto aí cada vez mais novas estratégias vindo para o mercado local, utilizando essa possibilidade. Antes, a gente via ali somente fundos de renda fixa, fundos de renda variável, e a gente agora já começa a ver coisas bastante sofisticadas, fundos de private equity, né, que compram participações em empresas fechadas, fundos focados no desenvolvimento de tecnologia, fundos hedge fund, né, que são uma espécie de fundos multimercados, né, que podem fazer basicamente
tudo e operar diferentes mercados lá fora. Então, tem muita alternativa hoje para a gente avaliar, né, Cláudio? É isso aí. E a possibilidade de investir no exterior também ajuda o nosso mercado interno aqui a se sofisticar, porque você traz uma concorrência diferente, traz uma concorrência com produtos mais sofisticados, mais adequados para qualquer perfil de investidor. Então, acaba ajudando também a indústria de fundos locais a melhorar, né, o perfil desses produtos, a melhorar a qualidade desses produtos para poder competir com os fundos no exterior. Com certeza. Você falou sobre um ponto que eu queria tocar aqui no painel. Eu acho que é para você e para a Priscila também. Normalmente, numa carteira de um investidor brasileiro, né, de um investidor que é o perfil que a gente está falando hoje, quanto que vocês recomendam, né, alocar para diversificar, que seja alocado no mercado internacional? Você acha que é o quê? Uns 10%, 15%? Normalmente, o que vocês recomendam? A gente aqui recomenda por volta de 10% a 20% do patrimônio do cliente. O ideal é o cliente começar, eu acho que 10% é um número bom para começar, uma vez também muito menos que isso também você acaba não diversificando nada, né? E aos poucos, como você vai entendendo, vai conhecendo os mercados, né? E cada vez mais se aproximando aí dos 20%. Eu acho que a colocação da Priscila é bem correta, é bem precisa. Entre 10% e 20% me parece um número bem adequado, né, como participação, né, do investimento no exterior. Entendi. Não, bacana. E em termos de perfil, vocês recomendam isso para todos os perfis ou é alguma coisa que vocês acham que um investidor, enfim, que tem um perfil de investimento um pouco mais arrojado ou não? Se enquadra aí para o conservador também? A gente costuma recomendar para todos os perfis de risco, até porque tem muito instrumento de renda fixa aqui também. Então, você pode investir em um treasury, ou você pode comprar um bond de uma empresa americana ou europeia. Então, costuma ser adequado para todos os perfis de risco. Entendi. E aqui para os investidores do nossa área de Wealth Management, a mesma coisa, Cláudio? Mesma coisa. Eu acho que é importante. O perfil conservador, obviamente, vai optar por investimentos no exterior mais conservadores e assim sucessivamente, até o mais agressivo vai optar por investimentos no exterior mais agressivos também. Entendi. Eu acho que a gente tem uma pergunta da audiência agora, se não me engano. Tem uma pergunta agora, não tem? Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome e qual a sua pergunta, por favor? Pedro, meu nome é Vinícius Augusto. Bom dia também para a Priscila e para o Cláudio. Bom dia. Bom, Bom dia. A minha dúvida é o seguinte: em um cenário onde a inflação sobe e a taxa de juros também, os fundos de investimento de inflação eles tendem a ter nesse período um resultado ruim. Eu queria saber se existem exceções para essa questão e como a gente, como investidor, pode identificar esses fundos que tem essa exceção. Quem quer começar com essa? Quer começar aí, Cláudio? Posso começar. Olha, como o Márcio falou anteriormente, né, o mercado e o mercado leia seus participantes, né, no caso, os gestores de fundo, né, eles têm a capacidade de antecipar esses movimentos. Então, não necessariamente a inflação subindo, a gente vai ter um desempenho ruim desses fundos. Os gestores vão se preparar para isso e vão se adequar a esse tipo de situação, esse tipo de momento de mercado. Obviamente que se você optar por um fundo multimercado, digamos assim, esses fundos eles têm mais agilidade, mais rapidez para se readequar, né, ao novo cenário econômico. Não quer dizer que outros fundos não tenham essa agilidade, mas os fundos multimercados eles têm mais essa agilidade, eles têm mais o perfil de mudar as suas posições, os seus investimentos de acordo com o cenário econômico que se apresenta para frente. Eu acho que esse é o grande benefício aí da estrutura de multimercado, é esse, né? Que você está investindo com um especialista, esse gestor ele vai ter, né, essa capacidade, né, até pela estrutura que essa turma tem, né, de navegar em diferentes momentos de mercado, então você de fato delega ali para um time, né, super embasado, né, para fazer essa decisão de onde alocar e qual o melhor ativo ali naquele momento, né? O que você acha, Priscila? Eu concordo, e aqui a gente também tem um instrumento que é linkado à inflação, que costuma funcionar super bem para os nossos clientes, que é o TIPS, e normalmente ele segue a inflação e
não costuma sofrer tanto quando nesse tipo de cenário. No final do dia, o que a gente está querendo buscar, né, Cláudio, o que a gente recomenda é uma carteira diversificada, né? Em alguns momentos, algum ativo daquela carteira não vai estar se beneficiando, mas eu acho que o grande benefício no longo prazo dessa diversificação é, de fato, né, a consistência que o seu portfólio pode ter. É um balanceamento, né, para o teu portfólio, a tua carteira de investimentos, né, andar relativamente bem em qualquer cenário. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelas respostas, deu para entender. Oi, Padilha. Oi, Denise. Olha só, cheguei aqui com uma pergunta que apareceu na nossa plataforma. É do André. Ele diz o seguinte: com os juros caminhando para 6% ao final do ano, ainda vale a pena pagar 2% de administração mais 20% de performance para multimercados? Acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que esse é o desafio diário que a gente passa aqui, né, Cláudio? Eu acho assim, eu acho que só algum, né, vamos dizer, um parênteses, né? Quando a gente está avaliando a rentabilidade de qualquer fundo, ela já é líquida, né, de taxa de administração de performance. Então, acho que com os juros subindo também, uma coisa que a gente não... Quando o juros estava a 2%, eu acho que pagar 2% ficava cada vez mais caro. Agora, com juros mais altos, esses 2%, ele, no relativo, ele fica mais barato. Diluindo um pouco né? mais Ele é diluído. Mas o que a gente vê é que vários gestores, e aí é o que normalmente a gente avalia, eles têm a capacidade de geração de resultado independente do momento de mercado. O que a gente viu nos últimos anos foi uma criação de estruturas dentro das gestoras que permitissem que eles operassem novos mercados, ou seja, que eles buscassem oportunidades de investimento em outras classes de ativos, justamente porque ganhar dinheiro só na renda fixa aqui no Brasil estava ficando cada vez mais difícil. Então, resumindo, do meu ponto de vista, e aí eu vou passar para o Cláudio e para a Priscila, ainda vale a pena sim, mas cada vez mais você precisa entender, né, a qualidade daquele time de investimento, daquela gestora, se ele tem condições de, no longo prazo, né, passar, vamos dizer, por essa barreira de arrebentação. Quanto mais baixo o juro, mais você tem que confiar na qualidade e na capacidade do time de gestão do fundo para poder superar esses 2% de taxa de administração. Né? Com o juro subindo, né, fica menos difícil, é um pouco mais fácil superar, pagar esses 2% ao ano de taxa de administração e ainda assim obter um resultado satisfatório. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Obviamente, quando o juro estava 2%, né, o risco que os fundos tinham que correr para bater esses 2% da taxa de administração e os 2% dos juros, era um risco um pouco mais elevado, né, mas a gente viu também, né, que os ativos se comportaram de tal maneira, né, que mais do que compensaram esse risco assumido e as rentabilidades foram bastante adequadas. Exato. A gente viu no momento que o juros estava mais baixo, né, uma série de gestores de multimercado seguiam performando muito bem. Eu acho que o desafio de separar, né, o joio do trigo, o bom do ruim, ele fica maior. Mas tem muita gestora boa aí com capacidade de geração de resultado, independente do momento de mercado. A Priscila, eu acho que ela pode trazer, né, esse contexto bem, porque a gente viveu, né, com o mercado americano, principalmente, onde a Priscila está baseada, com juros ali zero por bastante tempo, e a estrutura de multimercado internacional, né, que é o hedge fund, né, seguia cobrando ali o 2,20. Como é que é ela aí fora, Priscila, essa cobrança? Aqui é um pouco diferente. Os fundos costumam cobrar só a taxa de administração e não costumam cobrar a taxa de performance. A única classe de fundos que cobra a taxa de performance são os hedge funds. Tirando isso, os fundos normais de ação, multimercado e renda fixa, eles têm uma taxa de administração e a gente costuma selecionar fundos que têm uma taxa até 2%. Então, o cliente aqui só paga esse 2%. Madilha, tem mais uma pergunta aqui que eu acho bem legal, é do Neumann. É recomendado aportes recorrentes nesses fundos ou melhor um aporte único? Não, acho que isso está relacionado à diversificação, né? O que normalmente a gente indica é que, enfim, a partir do momento que o investidor ele definiu qual o tamanho da alocação que ele quer ter numa classe ou num produto específico, que ele vai fazendo isso, né, à medida, né, que ele vai tendo o dinheiro para fazer. Eu acho que não precisa, né, ser um aporte único, pode ser dividido sim, sem nenhum problema, né, Cláudio? Exatamente. Eu acho que os aportes são feitos de acordo com o próprio fluxo de caixa do investidor. Né? Exato. E assim, exatamente. Ele tá bom ter disciplina para colocar sempre, mas... Ele acaba mitigando o risco dele, né? Ele não está entrando só em um momento, ele vai fazendo ali uma espécie de preço médio ali da cota do fundo. Tá ótimo. Eu queria muito agradecer Pedro Padilha, Cláudia, Priscila, lá
de Nova York, dos Estados Unidos, conversando aqui com a gente. Super obrigada, gente. Fique ligado. Obrigado a vocês. Eu volto daqui um instantinho com o resultado da enquete. Agora sim, a gente vai ver o resultado da enquete que a gente fez tem alguns minutinhos atrás para poder conhecer vocês um pouco melhor. Vamos ver aqui então. Olha, qual o seu conhecimento sobre investimentos? Quase zero, 60 pessoas responderam quase zero, nunca investi na vida. 186 disseram nível básico, mas não tem conhecimento profundo. Você está no lugar certo, então. Olha que maravilha. E 32 pessoas responderam sou expert, já invisto e tenho segurança no assunto. Mas fique e continue ligado também aqui na gente, com a gente vai falar sobre a importância de acompanhar a economia brasileira, a importância de entender um pouquinho de criptomoedas. Então, tem muito assunto que é interessante também, que mesmo para o investidor mais experiente, é bom ele estar dando uma olhadinha nisso também.